Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, estaremos dando início ao nosso grande culto de louvor e adoração ao Senhor. Vamos estar orando ao Senhor, a todos também que estão nos seus lares, cultuando conosco, que Deus vos abençoe poderosamente. Oremos. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por mais um domingo na Tua presença, Senhor, reunidos no Teu nome, Senhor. Muito obrigado por cada vida que aqui se encontra, Senhor. A todos que estão também nos seus lares, cultuando conosco, Senhor. Senhor, que nessa noite venha ser uma noite diferente na Tua presença, Senhor. Que não seja mais um domingo à noite, mais um culto de domingo à noite. Não, Senhor. Fala conosco, Pai, aquilo que necessitamos da Tua parte. Nesse domingo tão corrido, Senhor, de eleição, Senhor. Mas estamos aqui diante de Ti porque carecemos da Tua presença. Necessitamos da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Fala conosco aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. Estamos aqui para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome. Receba nosso louvor, Senhor. Receba nossa adoração nessa noite. Cada um aqui se encontra, Senhor, com as suas aflições, Senhor, com os seus problemas. E Tu és o Deus que sonda e conhece as necessidades de cada um. Peleja a guerra do Teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor, amém? Cante comigo. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo só atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, roda-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou ao seu. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Para ensaio tá bom, vamos declarar mais uma vez? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo só atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, roda-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou ao seu. Do crente ao ateu, ninguém explica.
ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém. Com as palmas, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica. Eu gostaria de ouvir a igreja, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica. Ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou ao seu. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Aleluia! Graças a Deus, né? Nós servimos um Deus que é inexplicável. Glorificado seja o seu santo nome. E Ele é um Deus de milagre. Quanto acredita nesta palavra? Deus é um Deus de milagre. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Declare mais uma vez. Me escutas quando clamo. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim.
ti. Com fé, levante suas mãos e declara: nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Aleluia. Creia nessa palavra. Grandes provações tens passado, em momentos tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras e machuca o coração, as lágrimas nos olhos molham o teu rosto e tanto sofrimento. O que fazer nesse momento? Erga a tua voz e clame ao Senhor, que Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Saiba que Jesus te consola, teu sorriso então renasce ao nascer da alvorada, que jamais te deixará.
erga a tua voz e clame ao Senhor, que Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Coral lindo, pra que ficar? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Pra que temer? Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pode tomar o seu assento. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem está feliz de estar na casa de Deus, dê um glória a Deus bem alto. Como é bom estarmos aqui. Mais vale um dia na sua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Percebo nessa noite que não temos visitantes, estamos em família, então, mesmo que à distância, cumprimente a pessoa que está ao seu lado, ao seu derredor, dê um tchauzinho, elogia a máscara dela, fala como a máscara é bonita. Vamos começar a adotar aquelas máscaras na igreja que transparentes aqui para a gente poder ver o sorriso. Misericórdia, né? Que ponto chegamos. Glória a Deus, como é bom estarmos aqui. Um momento onde a situação começa a se agravar um pouco mais, um momento onde notícias sobre uma segunda onda, notícias sobre possíveis restrições em breve começam a emergir. Fica aqui a nossa reflexão, né? Não sabemos como será o amanhã, temos a certeza que a vacina está próxima, em breve findaremos todo esse problema, mas que privilégio a gente estar aqui hoje. Quanto tempo ficamos afastados da casa de Deus, obrigados, seguindo a determinação das autoridades, e amanhã poderemos estar novamente com as portas fechadas ao público, só com uma transmissão online. A obra não vai parar, mas isso tem que nos refletir. Será que temos aproveitado as oportunidades que Deus nos dá de estar na sua casa, de estar em comunhão? Meus amados, não percam o culto de quarta-feira. Você que está nos assistindo online, você que é grupo de risco, você que tem os motivos mais do que justos, permaneça em casa, permaneça. Mas você que pode estar aqui, você que realmente tem a possibilidade, eu estou trabalhando já presencial, sexta-feira tenho um voo 6 da manhã para o Espírito Santo, volto às 10 no mesmo dia, e a vida não para. E por que eu não estaria na igreja? Na verdade, você que pode estar aqui, esteja, porque não sabemos o amanhã. E cada oportunidade que temos de estar aqui, ela é valiosa. Aproveite. Você que está aqui nessa noite, eu quero te convidar, aproveite. Aproveite a presença de Deus. Se derrame nesse lugar. Aproveite o momento que Deus separou para estarmos juntos. Amém? Seguindo a liturgia do nosso culto da noite, reservamos sempre um breve momento para oração. Eu quero aqui chamar o nosso amado auxiliar Aluan, que estará orando, que estará nos conduzindo em oração. Amém? Glória a Deus, meus amados. Eu convido a amada igreja que entre em espírito de oração neste momento. Vamos orar, vamos clamar, vamos nos humilhar, vamos nos prostrar na presença do único que é digno, que é poderoso,
que é o Todo-Poderoso, o único que pode nos dar a resposta, o único que pode nos dar a vitória, o único que é digno, que podemos sim ouvir a voz dele, entendermos como a palavra final, pois o governo de tudo, amados, está sobre seus ombros. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, Pai, graças te damos por mais um dia de fôlego de vida, e queremos, Pai, entregar toda a nossa preocupação, Pai, a Ti. Pai, eu falo nessa noite com pessoas que se encontram desesperadas, pessoas que aguardam uma resposta que eu não sei, Pai, mas Tu sabes. Pai, queremos entregar todas as nossas angústias, toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação aos Teus pés, Pai. Pai, toma conta dos Teus servos. Pai, toma conta do Teu povo. Pai, passamos por um momento difícil, como já aqui mencionado, uma possível nova onda. Sabemos que o que já vem sido falado através da mídia é uma nova onda, tudo crescendo novamente, possível lockdown de novo. Mas, Pai, sabemos que nada foge do seu controle. Pai, sabemos que a última palavra é sua. Sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas, Pai, se podemos pedir alguma coisa, amarra esse espírito de morte, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha nos proteger, acampar anjos ao nosso redor, anjos às nossas portas, Pai. E que o espírito de morte não chegue em vossas casas, Pai. Pai, tenha misericórdia do seu povo, amarra esse espírito, Pai, tudo que não se chama Deus, Pai, o Senhor vem amarrar. O teu povo, mesmo em tanta dificuldade, como o Renan aqui acabou de mencionar, eu também sou mais um, como muitos, estamos tendo que sair das nossas casas, tendo que trabalhar, Pai, e a gente pega ônibus, a gente se expõe nas ruas, então não tem quem acreditar se não for a Ti, Pai. Pai, sabemos que o Senhor nos blinda, então amarra, Pai, qualquer tipo de enfermidade, Pai, amarra qualquer tipo de vírus que está aí fora acometendo pessoas. Pai, nesse momento, se alguém que nos ouve que está no hospital, que está com sintomas de Covid, Pai, visita agora em nome de Jesus, faz o sobrenatural, Pai, faz o milagre acontecer, Pai, faz onde que os médicos não venham entender o que aconteceu, mas sabemos de onde, quem foi, quem fez, porque isso tem nome, tem sobrenome, tem tudo, é Jesus Cristo de Nazaré. Pai, o Teu nome que cremos é o nome que está acima de todo outro nome. O nome que cremos está acima de todo tipo de doença, qualquer tipo de preocupação, qualquer tipo de enfermidade. Então, Pai, venha, Pai, com o Teu Espírito suave acalmar os Teus filhos que se encontram aqui desesperados, que não deixaram os seus problemas lá fora, pelo contrário, entraram com seus problemas aqui na sua casa, Pai, para colocar os seus pés, pois o Senhor é o único que é digno de resolver todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas ansiedades, Pai. Abençoa o Teu povo, acalma o Teu povo num meio tão difícil, num tempo tão difícil que estamos passando, Pai, porque o único que nós podemos ser dignos de confiar é Ti, Pai. Muito obrigado por tudo, obrigado pela sua misericórdia. Abençoa o Teu povo. É isso que te pedimos e fazemos com muita fé, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Orar é indispensável na nossa vida, amém? Na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Glória a Deus, meus amados, sem mais delongas, é uma noite muito especial, porque o pregador nessa noite nada mais é, nada menos é, do que o nosso amado missionário Flávio Franco. Que a igreja o receba com uma calorosa salva de palmas para Jesus, amém? Amém. Obrigado pelo carinho, obrigado pela honra de poder estar com os irmãos, compartilhando a palavra do Senhor. E eu vou pedir um grande favor para Marina. Marina, teria como acender essas lâmpadas aqui, porque senão eu não consigo enxergar. Assim, a minha Bíblia está com um problema aqui, está com um livro, tá com uma letrinha muito pequena. Meus amados irmãos, a liturgia do culto de domingo à noite é uma liturgia diferenciada. Nós temos um culto mais reduzido em termos de tempo, temporalmente falando, mas nem por isso é uma liturgia diferenciada no que concerne a pregação do Evangelho. Deus vai falar profundamente em nosso meio nessa noite, eu creio.
primeiro lugar, eu deixo aqui meu boa noite. Quando Paulo inicia todas as suas epístolas, ele inicia com uma intercessão. Qual é a intercessão que Paulo inicia todas as suas 13 epístolas paulinas? A graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma saudação apenas. Existe um título, um subtítulo, que foi colocado pela Sociedade Bíblica do Brasil, diz a saudação de Paulo, saudação do apóstolo, mas não é uma saudação, é em verdade uma intercessão, porque você não pode entregar algo que não é seu, a não ser intercessoriamente. Paulo está dizendo que a paz é de Cristo, que ele não pode fornecer, mas Paulo entrega a paz de Cristo. Então, Cristo, quando foi assunto aos céus e depois morto, crucificado, assunto aos céus, ressurgiu, foi assunto aos céus, retornou novamente, e na sua última passagem terrena, ou seja, 40 dias após a ressurreição, Cristo aparece diante dos seus discípulos. Quais foram as primeiras palavras de Cristo? Paz seja convosco. Ali no cenáculo, Cristo se reúne a igreja habitualmente se reunia. Minha Bíblia está desmontando, queridos. Está absolutamente desmontando, desculpas. Eu espero, pelo menos, que ela esteja em ordem. Assim que você encontrar o livro de Neemias, eu peço, então, que você se coloque de pé. Eu vou tentar ser breve em respeito à liturgia do culto, em respeito ao meu amado irmão, amigo, futuro pastor também dessa igreja, atual pastor também dessa igreja, Renan. E assim que você encontrar, então, o segundo livro de Esdras. A sua Bíblia tem segundo livro de Esdras? Perfeito. Livro de Neemias também chamado como segundo livro de Esdras. Por que ele também é chamado como segundo livro de Esdras? Porque na Tanakh não tem o livro de Neemias. Ele tem o livro de Esdras. E o livro de Neemias é a continuação do livro de Esdras. Está dentro do livro de Esdras, na Tanakh, a Tanakh, que é a Bíblia hebraica. Então, assim que você encontrar o livro de Neemias, se dirige ao primeiro capítulo. Então, vamos à leitura da palavra de Deus. E eu vou me esforçar muito, irmãos, para observar esse horário. Jesus, eu já fico até nervoso. Neemias, capítulo 1, a partir do primeiro verso, assim diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, porque Judá era uma província naquele tempo de ocupação, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Feche seus olhos, você que está aqui no santuário, você que está no aconchego do seu lar, feche os seus olhos, orem comigo a oração de Neemias. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti, te rendendo graças, te rendendo adoração, Pai, te rendendo, Deus, toda a glória que pertence tão somente a Ti, e só o Senhor é digno de recebê-la. Deus, aqui está a Tua igreja, uma igreja que o Senhor encontra, Pai, que o Senhor esteve à procura, mas o Senhor encontra, Pai, verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Entregamos a Ti, Deus, a nossa oração, e nesta oração entregamos a nossa intercessão, e nessa intercessão entregamos também o nosso louvor a Ti, Pai, glorificando o Teu santo nome, ó Pai, mas nesta oração entregamos também, Deus, um clamor de restauração, Pai, um clamor de restauração da nossa pátria, da nossa natureza, Deus,
do nosso primeiro amor, Deus, do altar de nossos corações. Deus, pedimos a restauração da nossa igreja, do nosso bairro, onde a nossa igreja está localizada, Deus, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, Deus. Clamamos a Ti como um Deus onipresente, como um Deus onisciente, como um Deus sabedor de todas as coisas, como um Deus que domina o tempo, como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, um Deus que é o Senhor dos exércitos, que é imperador sobre todo o reino, que é rei sobre todo o império, um Deus que domina o tempo, que domina o futuro, mas que também conhece a nossa história. Deus, conhecedor da nossa história, nós clamamos a Ti, nos dá um novo futuro, Pai. Clamando não apenas pelas nossas vidas, pela nossa casa, pela nossa família, Deus, mas pela nossa nação, pela nossa igreja. Como servos, nós temos responsabilidades espirituais e nós tomamos posse da nossa responsabilidade diante de Ti nesta oração, Pai. Então, assim como Neemias orou e clamou, assim como Neemias lamentava, assim como Neemias jejuava e orava perante o Deus dos céus, nós oramos a Ti, Pai, clamando, Deus, escuta a nossa oração e recebe como se fosse um aroma suave, se achegando às Tuas narinas. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os vossos assentos. Queridos, Neemias nos faz um chamamento à nossa responsabilidade como igreja. Neemias não apenas estava cativo, ele nasceu cativo. Neemias não apenas era um dos refugiados, ele nasceu no refúgio. Neemias não era apenas um daqueles que estava envergonhado pela sua pátria, porque Neemias diz: Deus nos livra do opróbrio, nos livra dessa vergonha, nos livra dessa perseguição. Neemias, ele nasceu em meio a essa perseguição. Neemias, ele já nasceu no cativeiro. Neemias não teve nem a honra de conhecer o Monte Sião, de viver em Jerusalém, de casar, de criar seus filhos na cidade sagrada, no Monte Sião, de contemplar a beleza do templo. Quando Neemias nasceu, o templo já não existia mais. Quando Neemias nasceu, a cidade não existia mais. Quando Neemias nasceu, não havia muralhas ao redor da cidade de Jerusalém. Tudo estava em ruínas, tudo havia sido derrubado. E a palavra de Deus diz, nesta oração que nós lemos, nesse texto que nós lemos, diz assim: os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. As portas de Jerusalém, todas elas, as 12 portas, tinham um significado. Mas o que Neemias estava dizendo aqui, assim: Senhor, não há juízo, não há justiça, porque as portas estão derrubadas. Qualquer pessoa pode entrar e sair, não há controle. E Neemias clama desesperadamente pela transformação, pela restauração da cidade sagrada. Por quê? Por causa do amor, queridos. Porque Neemias, ele era copeiro do rei. Ele nasceu já sob o domínio persa. Ele ocupava um cargo no império. Ele era um homem de confiança, ele era copeiro, mas o copeiro era um homem de extrema confiança. Ele não era um garçom, ele não era alguém que fazia limpeza, e poderia ser, não teria problema nenhum, mas o cargo de copeiro do rei era o único responsável de levar o vinho, de levar a bebida para o rei, porque naquele tempo havia as traições eram muito se dadas através dos venenos, do envenenamento. Então Neemias era um homem de extrema confiança do rei Artaxerxes. Artaxerxes era o terceiro rei da dinastia persa, da dinastia medo-persa. Já era um império extremamente consolidado. E Neemias ocupava um cargo de confiança. Por quê? Qual era o desejo de Neemias retornar ou de sentir as dores de um povo que praticamente já nem era o seu? Mas quando Neemias perguntou a Anani, e alguns teólogos historiadores dizem que quando a Bíblia diz, quando Neemias fala Anani, um dos meus irmãos, ele estava se referindo a um irmão sanguíneo.
Então, um homem que era seu irmão de sangue, ou seja, de confiança, Neemias pergunta a Anani, seu irmão de confiança, olha, como estão os da nossa casa? Como estão os da minha família? Não basta você querer, olha, um princípio básico para você viver um relacionamento com o Senhor é arrependimento. Eu tenho muitos arrependimentos na minha vida. E eu não tenho vergonha disso, porque arrependimento produz vida. Arrependimento produz vida. O acesso que você tem ao Senhor Jesus Cristo se dá através do arrependimento. A porta que se abre, Jesus diz, eu sou a porta, se dá através do arrependimento de pecados. Então, Neemias, ele clama ao Senhor desesperadamente pelos seus. E ele diz assim, olha, é o meu povo, é a minha casa, é a minha família. Senhor, perdoa os pecados, os meus e os deles. Porque um princípio básico do arrependimento e do seu relacionamento com Deus, para você se tornar igreja, você precisa se arrepender dos seus pecados e viver um relacionamento com o Senhor. Amém? Não há dúvidas quanto a isso. Mas para você continuar sendo igreja, Deus exige maturidade. Deus exige que você comece a caminhar na fé. E vai chegar um ponto que não basta você se arrepender dos seus pecados. E Deus vai dizer assim, olha, você tem que se arrepender. E veja que palavra dura, você tem que se arrepender dos pecados dos seus irmãos. Porque você também tem responsabilidade sobre eles. É a sua casa, é a sua igreja. Moisés, quando recebeu a palavra do Senhor no Monte Sinai, lá permaneceu lá em cima 40 dias e 40 noites. Quando ele desceu, o seu povo havia se corrompido. Ele quebra as tábuas da lei, ele volta para o Sinai, ele vive um novo relacionamento com o Senhor. Deus manda ele escrever novamente a lei, ele volta. E Deus diz, olha, agora deixa comigo, Êxodo capítulo 32, Moisés, deixa comigo que eu vou exterminar esse povo, porque esse que é um povo de dura cerviz. E aí Moisés diz, mas Senhor, essa é a minha casa. O Senhor não pode exterminar a minha casa. E aí Moisés joga duro com o Senhor e diz assim, mas Senhor, eles são os teus filhos. Moisés começa a mexer no coração de Deus, Senhor, eles não são apenas a minha família, eles são a tua família. E depois do verso 32, Moisés joga mais pesado ainda e diz assim, Senhor, se o Senhor não vai perdoar os pecados da minha casa, não perdoa os meus também, eu não quero. A oração mais impactante de Daniel capítulo 9, quando ele recebe a grande revelação da profecia dos tempos do fim, das 70 semanas, ele começa a oração com o rosto em terra. Ele diz assim, Senhor, rasguei as minhas vestes, dobrei os meus joelhos, botei a minha cara no pó, me vesti com um pano de saco, cinzas, e clamo ao Senhor. E aí ele começa, Senhor, perdoa os meus pecados e perdoa os pecados do meu povo. Perdoa os pecados da minha casa, perdoa os pecados da minha nação, da minha família. Senhor, eu me arrependo pelos pecados. Moisés se arrependia pelos pecados que nem sabia que havia cometido. Deus, assim, queridos, a palavra do Senhor diz, Isaías, que ela não volta vazia. Isaías capítulo 55, ela não volta vazia. Amém? Assim, não pode haver dúvida quanto a isso. Porque quando ela sai da boca de Deus, ela transforma a realidade, ela transforma a nossa história. Jeremias capítulo 1, verso 12, diz que ele vela por essa palavra, e por isso ela não volta vazia. O próprio Senhor, ele vela pela palavra. Então, a profecia, ela vai se cumprir. A palavra de Deus, ela não é incondicional, ela não é condicional para Deus. Ela não é condicional para Deus. Deus disse a sua palavra, ela vai se cumprir. Mas existem palavras proféticas que Deus já entregou para a sua casa, para a sua vida, sobre tantos aspectos, que nesse aspecto em que pese a palavra de Deus não seja condicional, para que você a receba, Deus exige certas condições. Porque eu disse aqui outro dia que Deus não age onde há necessidade, Deus age onde há fé. Todas as vezes Deus exigiu uma manifestação de uma fé.
Não existe fé irresponsável, queridos. Não existe fé no Senhor Jesus Cristo. E a fé, ela demanda sobre as nossas vidas uma responsabilidade como igreja, como servos. O que Neemias fez foi buscar um relacionamento com o Senhor e clamar ao Senhor para que Ele autorizasse a restauração de Israel. Mas Neemias, quando fala com o Senhor, ele pede perdão ao Senhor e diz: Senhor, eu entendo que nós fomos os responsáveis pela destruição, porque é o cumprimento da profecia de Jeremias, capítulo 25. Neemias era cônsul, Neemias entendia e compreendia que a queda do templo de Salomão decorreu da infidelidade, da desobediência, do erro, do pecado, das escolhas erradas. Porque antes de profetizar a queda do templo, Jeremias profetizou arrependimento. Jeremias não disse: olha, Deus vai derrubar o templo. Jeremias disse: arrependei-vos. Se não houver arrependimento, Deus vai derrubar o templo. E Jeremias ficou 23 anos, pregando arrependimento, e o povo não se arrependeu e não se voltou para o Senhor. Então Jeremias disse: olha, agora acabou o tempo, agora o templo será derrubado, porque o templo está sendo amaldiçoado por vocês, que são igreja. Porque quando nós falamos que Cristo deu a sua vida, que o Pai enviou o seu Filho amado, João capítulo 3, verso 16, que é o que o reformista Martinho Lutero chama de proto-evangelho, assim, toda a raiz do evangelho está ali, em João capítulo 3, verso 16, Deus enviou seu Filho amado para morrer por morte de cruz. E nós glorificamos a Deus exaustivamente por isso. Um amor tão indescritível, tão incompreensível, tão magnânimo, que o Pai enviou seu Filho para morrer por morte de cruz, para que nós fôssemos salvos. O unigênito do Pai. Amém. Mas isso está onde? Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Amém? O que diz agora na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 16? Que não é Cristo que deve morrer por nós. Somos nós que devemos morrer pela igreja. A responsabilidade muda. Cristo diz assim: olha, vocês agora são igreja. Vocês agora são igreja, e como igreja nós temos responsabilidades. Como igreja, a luta do meu irmão é minha. Neemias estava isolado. Ele poderia ficar lá na Pérsia como copeiro do rei, com privilégios. Mas a partir do momento que Neemias clama ao Senhor pela igreja, pela família, que ele se humilha perante o Senhor, que ele começa a jejuar, que ele começa a clamar pela transformação, não a dele, da cidade de Jerusalém, das muralhas antigas, do templo, ou seja, da igreja que ele nem frequenta. Mas quando ele começa a clamar, Deus o transforma, ele tira assim: olha, agora você não é mais copeiro do rei, você é governador da Judéia. Então alguém que foi levado de copeiro do rei a governador da Judéia, porque orou. Alguém que foi exaltado por Deus, porque teve compaixão, porque teve empatia, porque teve amor pela igreja. Alguém que não precisava de aparentemente nada. Alguém que vivia lá o seu relacionamento com Deus, lá na Pérsia, cativo, mas em paz, sem lutas. Tinha lá um cargo público, que para ele estava tudo bem. Mas ele abdicou de todos esses prazeres pessoais. Mas olha, eu preciso lutar pela minha igreja, eu preciso lutar pela minha casa, pela minha família, pelas pessoas que me cercam. Eu tenho responsabilidade pelas pessoas que me cercam, pelas pessoas que caminham na mesma fé que eu na igreja, pelos meus irmãos.
E eu assumo essa responsabilidade, eu não vou fugir dessa responsabilidade. Deus, então, autoriza que Neemias volte para Jerusalém. Claro, através da palavra do rei Artaxerxes, mas a ordem é de Deus. E os muros são restaurados posteriormente, a gente vai ver sobre isso. Mas quando é que Neemias foi honrado? Depois da construção? Não. Depois da oração. Deus não esperou Neemias restaurar as muralhas de Jerusalém. Nós precisamos, e agora eu tenho um pouco mais de liberdade para falar sobre isso, porque as eleições acabaram. Mas Neemias foi levado a um cargo de governador. Eu não sou contra homens de Deus no poder, exercendo cargos públicos. Não sou contra. Mas, queridos, nós temos uma bancada evangélica em Brasília absurdamente corrupta, corrompida. E, de certa forma, nós temos responsabilidades, porque a igreja está sendo usada como massa de manobra. Quando o Senhor revela a João o livro do Apocalipse, e sobretudo as epístolas, ele se revela. A gente entende que Deus vai revelando as epístolas uma a uma, cada uma das igrejas. A primeira epístola para a igreja de Éfeso, ele vai revelando. Mas antes de revelar a igreja, João tem a visão do Senhor. Ele sabia quem era o autor das cartas. Ele teve um encontro com o Senhor naquela ilha de Patmos, e Deus falou: olha, a autoridade está em mim. E ele começa a falar das estrelas, dos pastores que estão em minhas mãos. E a primeira igreja que recebe a primeira carta era a igreja de Éfeso. Quantas vezes nós vemos Paulo falar e orientar a igreja de Éfeso? Na epístola que Paulo escreveu à igreja de Éfeso no ano 62, quantas orientações, quantas admoestações. E aí, algum tempo depois, Deus revela a João uma epístola à igreja de Éfeso. E ele diz: olha, conheço as tuas obras, mas volta para o primeiro amor. Olha aonde você caiu. Deus está dizendo assim: olha, você tem consciência do seu pecado. Nós não vivemos no período da lei, onde as coisas eram determinadas. Eu falei isso aqui num culto desses, talvez quarta, domingo. Nós temos consciência dos nossos erros. Eu vou pregar aqui, eu falei para o Rodrigo hoje, que eu vou pregar aqui sobre o estrogonofe da discórdia, sobre o Big Mac da insurreição. Porque um judeu que vive sob a lei, ele não pode comer um estrogonofe, que é a comida preferida do crente, né, queridos? Quando tem reunião da igreja, estrogonofe. Eu me lembro do culto jovem da sede, o Giro 180 na sede, há 15 anos atrás, a juventude acabava o culto jovem e ia para o Mac. Se fosse um judeu, não poderia ir, porque o judeu não pode comer. Aliás, da última vez que eu estive em Jerusalém, eu encontrei lá um McDonald's kosher. O kosher significa que a alimentação produzida naquele local seguiu estritamente as regras da Tanakh. Eu digo as regras da Tanakh, não da Torá especificamente, porque até, por exemplo, essa questão, por que eles não comem estrogonofe? Porque eles não podem misturar carne com leite. Mas se você buscar os três únicos versículos que falam sobre carne e leite, ele não fala exatamente para você misturar carne com leite. Ele diz que você não pode comer a carne do cabrito sacrificado misturado com o leite da mãe do cabrito. Porque a palavra revelada diz: olha, é uma temeridade, é uma maldade. É isso. Mas os sábios judeus interpretaram que você não pode comer carne com leite. Então, em nenhum restaurante judaico, ou se você pegar um voo, por exemplo, que vai
passar, ou que tem escala em Tel Aviv, você recebe no voo um cardápio kosher. E aí eu encontrei agora, a última vez que eu fui, ano passado, a Jerusalém, um McDonald's kosher. Queridos, são legalismos que nós não vivemos. A Bíblia diz que Paulo fala que nós fomos libertos para a liberdade. Apenas para a gente não dar ocasião demais, em função da liberdade, dar ocasião à carne. Mas nós temos liberdade para fazer as nossas escolhas. Porque nós temos consciência dos nossos pecados, dos nossos erros. Nós não temos uma lei específica que diz, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode... Nós temos liberdade, nós sabemos o que é certo. Eu falei aqui na quarta-feira que no Brasil não é proibido matar. Você pode matar alguém. Não tem uma lei que proíba de matar. A Bíblia, o Código Penal diz que se você matar, você tem uma pena. Mas não diz, é proibido matar. Diz, matar alguém. Artigo 121. Aí você tem pena tal, tal, tal. Roubo, furto. Tem pena, mas nenhuma delas diz, é proibido. Por quê? Porque não é preciso. Porque nós temos consciência. Queridos, nós somos absolutamente conscientes dos nossos erros, dos nossos acertos. Quando a gente erra, você fala assim, puxa, errei. Vem aquela consciência pesada. Você, errei. Eu sei que eu errei. Eu pequei aqui, olha, eu fui egoísta, eu menti, eu pequei. Você sabe. É claro que o Espírito Santo, ele te conduz para o convencimento da justiça, do juízo e do pecado. E em função disso, ele te conduz ao arrependimento. Mas quando a gente está tão afastado de Cristo, você sabe que errou, você tem até uma consciência pesada, mas você não tem vínculo com o Espírito Santo. Você mantém esse distanciamento. O que Neemias estava fazendo era assumir os erros que não eram dele. Mas com uma autoridade diante de Deus, ele falou assim, Senhor, eu clamo pelo meu povo, pela minha nação. Vamos avançar um pouquinho, eu vou pular algumas partes, para que a gente tenha uma compreensão mais rápida e não extrapole o nosso tempo. Neemias capítulo 2, diz assim, não sabiam, verso 16, perdão, Neemias capítulo 2, verso 16, diz assim, não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Verso 17, então lhes disse, estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser vergonha. Fica por aí. Quando Deus liberta o povo do cativeiro, o cativeiro ele começa com a dominação da terra de Judá e, sobretudo, da cidade antiga de Jerusalém, por Nabucodonosor. Mas essa dominação é feita em 3 partes, né? Primeiro, no ano 604, onde a cidade permanece ali inteira, mas muitos dos judeus são levados cativos para a Babilônia, ali se inicia o cativeiro babilônico. 10 anos depois, Sesbazar, que era um comandante do exército de Nabucodonosor, ele volta a Jerusalém e destrói a cidade, e leva cativo quase todos os remanescentes de Judá para a Babilônia. A profecia de Jeremias diz que o cativeiro duraria 70 anos, e durou 70 anos. A partir desse tempo, os judeus começaram a retornar com a queda do Império Babilônico, com a assunção do Império Medo-Persa, com o decreto de Ciro, que o próprio profeta Isaías, o profeta messiânico Isaías, chama Ciro de meu ungido. Os judeus começam a retornar da Pérsia, da antiga Babilônia. Mas esse retorno ele foi gradual. Primeiro, veio com uma leva para a restauração do templo, depois veio outra leva, e a última leva veio com Neemias. Primeiro, Zorobabel, com a atribuição primeira de restaurar o templo, depois Esdras, e a última leva veio com Neemias. Então você pensa assim, poxa, depois de 70 anos,
cativo na Babilônia, eles voltaram para a terra de Israel, que bênção. Não foram 40 anos, foram 160. Porque essa terceira leva já havia se estabelecido na Pérsia, criado família, casado, criado seus filhos, estavam lá matriculados nas escolas, enfim, estavam vivendo adequadamente lá. Foi quando Neemias levanta e fala assim: olha, mas os nossos irmãos ainda estão padecendo. De que adianta? De que adianta eu aqui receber minhas bênçãos pessoais, se o meu irmão que está ao meu lado, que é a igreja, está padecendo? A vergonha não é dele, é minha. Se eu não sentir essa dor. Quando eu fiz escola ministerial, há bastante tempo atrás, há muitos anos atrás, eu aprendi que um pastor, ele não pode se envolver muito com os problemas da igreja, senão ele não vive. Ele não consegue administrar a sua própria casa, se de fato ele levar todos os problemas para a sua casa. Mas, queridos, se o pastor ele também não sente a dor da sua ovelha, como que ele vai clamar a Deus? O que ele vai dizer para Deus? A nossa oração diante do Senhor tem que ser verdadeira, e para ser verdadeira ela tem que ser, a gente tem que sentir. O que Neemias fez foi sentir uma dor que não era sua. E ali ele faz essa convocação: olha, vamos restaurar, vamos trabalhar juntos, como família, como igreja, vamos dar as mãos. A gente vê pouca gente trabalhando na casa do Senhor, porque o Senhor já disse que olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores. Eu oro ao Senhor para que envie trabalhadores. Porque Deus diz: orai. Quando a gente ora, Deus atende o nosso clamor. O que Neemias fez foi foi fazer a sua oração, mas convocar os trabalhadores para a seara. E aí no capítulo 3, diz assim: então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe ali as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Olha que tremendo, queridos. Esse é um dos versos mais impactantes. Tem muita coisa que a gente não vai poder ver aqui por causa do nosso tempo, mas os primeiros que aceitaram o chamamento de Neemias foram os pastores, foram os sacerdotes. E a restauração das muralhas era pedra, era um trabalho pesado, era um trabalho árduo, era um trabalho duro. Então aqueles homens que sacrificavam para o Senhor em prol do povo de Israel, também disseram: olha, vai começar por nós essa restauração. Vai começar pela autoridade da igreja. Vai começar pelos pastores. E não abdicaram ali da sua responsabilidade. Verso 5. Ao lado destes, isso é muito interessante, queridos, isso é muito interessante, porque muitas vezes nós vamos ver ao lado destes, ao seu lado, depois dele, ao seu lado novamente, a outra parte, ao lado dele. Em vários versos, Neemias vai descrevendo aqueles que se levantaram para ajudar na restauração, mas todos, um do lado do outro. Olha, acabou a minha parte aqui, você começa a ir. Não pode deixar brecha. Não pode dar liberdade para o inimigo entrar. São muralhas de proteção. São muralhas que estão sendo restauradas para proteger a nação de Israel dentro da cidade, dentro do Monte Sião. Portanto, não pode ter brecha para o inimigo. E quando estamos de mãos dadas, quando um faz a sua parte e sem deixar brecha, o inimigo não pode tocar na igreja. Mas veja que para o inimigo não tocar na igreja, todos nós temos responsabilidades como igreja. E aí nesse verso 5 diz assim: ao lado destes repararam os tecoítas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do Senhor. Os nobres da família dos tecoítas não aceitaram. Olha, isso é um trabalho muito pesado. Isso é um trabalho muito pesado, mas é muito interessante que eu me recordo do segundo livro de Samuel,
Aliás, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, ele diz, olha, não se glorie nas riquezas o rico, não se glorie na sabedoria o sábio. Se há alguma coisa para se glorificar, glorie-se no conhecimento do Senhor. Porque quando você tem conhecimento do Senhor, você tem experiências com o Pai, você sabe a quem você entrega a sua adoração. Mas aqueles homens ricos, os mais honrados, olha, esse trabalho aí é um trabalho, poxa, limpar banheiro, não vou fazer isso não, porque é um trabalho sujo, é um trabalho menor, é um trabalho desprezível. E aí, nesse ponto, a gente começa a dar brecha. Existem pessoas que vão se levantar contra a obra do Senhor. E muitas pessoas dentro da igreja. Você repara, isso é muito fácil de identificar, criança. A primeira pessoa que identificar para você, falou assim, olha, eu vi uma barata ali, ó. Essa pessoa, queridos, é a pessoa que vai se levantar para falar mal de você um tempo depois. Essa é a pessoa que vai se levantar contra a casa do Senhor, essa é a pessoa que vai se levantar contra a fofoca, porque aquele que viu a barata, ele se levanta e ele pega, ele mata a barata, ele faz ali a sua parte. Mas aquele que diz, olha, essa bateria está suja. Hoje eu conversando aqui com o Rodrigo, e eu falei assim, olha, nós vamos fazer uma reunião terça-feira do Ministério do Louvor para a gente iniciar algumas questões de organização e tudo mais. E aí a Tati, eu disse, olha, eu chamei os homens, trabalho mais pesado, ajudar a colocar as cadeiras lá em cima. Aí a Tati falou assim, mas missionário, segunda-feira eu também estou aqui, porque eu vou limpar a bateria. Em nenhum momento ela me falou, a bateria está suja. Missionário, a bateria está suja, ela não toca a bateria. Não é responsabilidade dela limpar a bateria. Mas ela levantou e falou assim, eu venho para limpar a bateria. Importa quem toca a bateria, quem não toca a bateria, quem faz isso, quem faz aquilo? Vamos dar as mãos, queridos. Vamos tampar as brechas. Então, se tem alguém, se os nobres dos tecoítas não assumiram esse papel, a gente encobre. A gente encobre. A gente encobre. E a gente vai fazer a parte de quem não fez. Eu me recordo, queridos, e sempre vai ter alguém para te dar uma palavra de morte. Eu me recordo quando a minha filha, a primeira notícia de morte da minha filha, e os médicos falaram assim, olha, não tem jeito, então percorremos, fomos para um outro hospital, e outra palavra de médico, e percorremos todos os principais, os especialistas, que eram possíveis, e até que encontramos um médico que disse, olha, assim, ela tem uma perspectiva de sobreviver, mas a perspectiva de vida dela, de sobrevida, é de 3 meses. E eu falei assim, bom, são 3 meses. Foi a melhor notícia que eu recebi. Então, eu vou ficar com essa palavra de 3 meses. Porque era a melhor notícia. Eu me agarrei, eu falei assim, olha, se a minha filha vai viver 3 meses, durante 3 meses eu serei o melhor pai do mundo, ainda que fossem só 3 meses. Então, durante 3 meses eu estarei ao lado dela. E a gestação prosseguiu, e os exames, todos os exames eram muito ruins. E as palavras são naturais, são palavras científicas, são palavras médicas, né? São palavras de morte. Porque eles veem um exame, eles não podem te dar uma esperança com base médica. Então, a palavra é do Senhor, queridos. Quando Tito, ali no início da epístola, ele começa a falar de salvação. E ele diz assim, olha, a palavra, a esperança é de salvação. E a esperança no sentido de certeza, tá? A esperança é de salvação. A palavra é de salvação. E aí ele continua dizendo assim, olha, e quem disse é aquele que não pode mentir. A palavra é de Cristo. Então, a gente, evidentemente, com muita dor, mas com muita oração. Mas quem estava intercedendo? Queridos, aqueles que não eram cristãos não sabiam. Aqueles que gaguejavam na fé, aqueles que viviam na roda gigante da fé, naqueles períodos cíclicos, não sabiam. Quem tinha maturidade na fé, e eu sabia que ia interceder pela minha casa, sabiam. Mas eu sabia que a responsabilidade pela intercessão por um eventual milagre, e Deus ia fazer ou não, era minha e da minha esposa. E no dia que eu recebi a palavra, ela não vai sobreviver,
nós tínhamos um amigo da igreja, queridos, que era um médico especialista exatamente nessa área, um bambambam no Brasil. Quando eu recebi a notícia, eu peguei o telefone para ligar para ele, doutor Reinaldo. E aí minha esposa pegou o telefone e falou assim, amor, pegou o telefone da minha mão e colocou no gancho. Vamos falar com Deus primeiro. Foi muito pranto. Foram meses, 7 meses de pranto. 7 meses de desesperança. Mas quando nasceu, tinham 9 médicos no centro cirúrgico. 9 médicos no centro cirúrgico. E eles ficaram... Perdão, eu senti nos olhos deles que tinha algo diferente. Então, quando minha filha foi retirada ali do ventre, eu vi, olha, nasceu com vida. Ela não tinha chorado ainda, mas porque eu percebi. E eu vi um dos médicos chorando. Todos sabiam, né? Um hospital inteiro estava preparado para ela. E um médico chorando, e o outro médico... E aí um médico fez assim, um anestesista, que estava mais atrás, ele fez assim. Quando ele fez assim, o que isso significa? Significa nasceu com vida, significa, sei, olha, está respirando, o parto foi um sucesso, ela vai morrer daqui a pouco. Né? Porque nenhum médico acreditava que ela fosse sobreviver mais do que 3 meses. E hoje minha filha tem 10 anos, não tem nenhuma sequela, minha filha... não tem problema de saúde nenhum. Mas eu não fiquei com a palavra de morte. A gente busca no Senhor uma palavra de esperança. E se tem alguém que pode fazer essa transformação, é o Senhor, ainda que as pessoas se levantem contra a igreja. Mas nós precisamos nos unir, queridos. Paulo fala tanto dessa confusão que a igreja perde tempo. Paulo fala isso à igreja de Corinto 2 vezes, Paulo fala isso à igreja de Éfeso, essa dissensão. Paulo fala isso à igreja de Filipos, logo no início do primeiro capítulo, os primeiros versos da epístola aos Filipenses. Paulo começa a falar de, olha, eu sei que alguns estão pregando o evangelho por porfia, por discórdia, alguns pregam isso, outros pregam aquilo, e aí há uma dissensão na igreja. Aí Paulo fala assim, olha, deixa, tudo bem, não entra nessa discussão, não. Se eles estão pregando o evangelho, deixa pregar. A gente precisa ser mais forte, queridos. A gente precisa estar mais junto, mais unidos. Eu quero continuar o texto. Verso 8. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas, restauraram Jerusalém até o muro largo. Queridos, eram ourives, eram homens de toques finos, de olfatos refinados, homens que trabalhavam com as mãos, homens que trabalhavam com olfato, homens que tinham ali que o trabalho pesado de carregar pedra, de colocar pedra sobre pedra, de construir as muralhas, de reconstruir as muralhas de Jerusalém, poderia certamente afetar a profissão deles. Em função daquele trabalho pesado, eles poderiam ser afetados na sua própria vida profissional, pessoal. E eu não estou dizendo para você se descuidar da sua vida profissional, não, queridos. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que nós temos obrigação. Quando o Senhor Jesus fala que nós temos que buscar a perfeição, Ele não fala só na igreja, não. Sedes o melhor em tudo que fazes. Seja lá fora, na igreja, no mundo, no seu trabalho, na vida secular, vida familiar, nas suas responsabilidades, na sua casa, como marido, como mulher. Faça o melhor. Faça o melhor. E Paulo diz assim, olha, faça como se estivesse fazendo a Deus. Porque do Senhor vem a herança. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, você está fazendo aos homens. É o seu trabalho, é a sua vida secular, você está fazendo aos homens. Mas faça como se estivesse fazendo a Deus. Verso 12. Ao lado dele reparou Salum,
filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Eu gosto muito desse texto, porque 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo escreve a igreja de Corinto, e era uma igreja absolutamente perdida, em prostituições espirituais, porque as igrejas gregas tinham essa herança maldita, então foram as igrejas mais difíceis de serem evangelizadas. E aí Paulo diz assim, olha, porque, falando para a igreja de Corinto, assim, vocês não são várias pessoas com várias crenças, vocês são um e devem ser um em Cristo Jesus. Não é mais pessoas individuais e cada um tem a sua liturgia, a sua crença, a sua fé. Na igreja de Cristo, somos um. A nossa unidade deve se sobrepor à nossa individualidade. E aqui, Neemias diz que as filhas de um dos maiorais da cidade, de um subprefeito de metade da cidade de Jerusalém, estavam lá, mulheres, carregando peso. Claro que a gente tem toda a sabedoria do mundo, ninguém quer... por exemplo, a gente vai carregar as cadeiras amanhã, daqui de baixo para cima, não convidei nenhuma mulher, evidentemente, trabalho mais pesado, então a gente vai ter esse zelo, esse cuidado, mas naquele momento era uma situação extraordinária, onde toda a igreja precisava estar envolvida. Tem demandas, queridos, que a luta é tão árdua, é tão difícil, como esse que estamos vivendo. Eu vou ser bem, para que a gente possa terminar, sem avançar muito, eu vou ser bem claro, nós estamos aqui, queridos, muitos estão em seus lares, mas muitos estavam aqui antes de começar essa pandemia, e hoje não estão nos assistindo, porque o tempo foi passando, e eles foram esfriando na fé, e a gente foi deixando, e foram muitas pessoas, e isso foi, esse esfriamento espiritual é inaceitável para eles, e inaceitável para a igreja. Entende? Da nossa responsabilidade de pegar o telefone e fazer uma ligação. Poxa, eu estou sentindo sua falta. Meu irmão, e aí, onde você está? Somos igreja, queridos. A gente não vem aqui buscar milagres de Deus, a gente vem aqui buscar o Deus de milagres. O resto são adjacências. Verso 14 e verso 17, para terminar, eu vou emendar um no outro. A porta do monturo, ou seja, a porta do lixo. Reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. Depois dele, verso 17 agora, depois dele, repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Hasabias, maioral da metade do distrito de Keila. Vejam que, nesses versos, Deus levanta homens, autoridades, religiosos, políticos, para colocarem a mão no arado, para exercerem também ali a sua função na restauração das muralhas de Jerusalém. Mas é muito interessante que nesse tempo, que ele diz, maioral do distrito de Bet-Haquerem, para restaurar a porta do lixo. Quem é que quer trabalhar com lixo do seu lado, queridos? E era onde o lixo continuava sendo depositado. Durante séculos, o lixo foi depositado no mesmo lugar. E, por incrível que pareça, ele é a continuação do vale que no final desse vale, os judeus entendem que aquele vale simboliza o inferno. E a porta do monturo, ela termina na porta do inferno, próximo a Aceldama, ao campo de sangue, onde foi comprado o terreno ali com as moedas da traição de Judas. Ali, naquele lugar, era um lugar de idolatria, era um lugar onde ficava a estátua do deus Moloque, e queimavam... Vocês sabem da história do deus Moloque? Era uma estátua de bronze, onde as divindades ali, os adoradores de Moloque, colocavam ali os seus sacrifícios na estátua, e a estátua tinha essa formatação, assim, ó.
E aqui, nas mãos da estátua, colocava o sacrifício e botava o fogo embaixo das mãos, para esquentar as mãos da estátua e queimar ali o sacrifício. O que era sacrificado ali? Por que ele é chamado de Deus Moloque? Da onde vem a palavra moleque? É importante a gente ter essa consciência para entender que nossos filhos não são moleques. Nossos filhos são bênção do Senhor. Nossos filhos são bênção do Senhor, não são moleques. Os filhos dos outros não são moleque. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Eu tinha muita coisa, mas o Renan não deixa eu terminar. Então, ficar por aqui. Eu sei que Deus tinha muito para falar com a igreja, mas sinto muito. O Renan, realmente, uma situação difícil que eu estou passando aqui, sendo perseguido, é quase um bullying espiritual. Obrigado, querido. Desculpa, até avancei um pouquinho, né? Meus amados irmãos, é um chamamento de Neemias para a oração e para a unidade no Espírito. Essas muralhas são absolutamente espirituais, queridos. Essas muralhas são espirituais. Na visão de Ezequiel, ele já fala do templo, dessas muralhas, do cordel, de medir. Essas muralhas são espirituais, queridos. Mas cabe a nós restaurar essas muralhas espiritualmente falando. Ou seja, assuma a sua postura, assuma a sua responsabilidade de orar ao Senhor, não apenas pela sua vida, mas pela tua casa, pela tua igreja. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus, porque esse foi um tempo de restauração de muralhas espirituais, Deus. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem algo novo. O Senhor fez algo novo. O Senhor nos trouxe consciências dos nossos erros, dos nossos pecados, da justiça e do juízo. Deus, o Senhor nos permite sair pelas portas dessa igreja mais maduros na fé. Graças te damos por isso, ó Deus. Se eram 12 as portas antigas da cidade antiga de Jerusalém, Deus, eu vou fazer a minha parte, eu vou construir a muralha que está na minha frente. Se cada um era responsável pelas muralhas da porta da sua casa, Deus, assim eu também farei, Deus. Eu farei na porta, em frente à porta da minha casa, eu vou cuidar das famílias que estão ali. E aqueles que estão ao meu lado, eu vou cuidar, eu vou dar as mãos, eu vou restaurar. Deus, em nome de Jesus, assumo essa responsabilidade como igreja que sou, Pai. Pai, em nome de Jesus, te rendo graças, adoração, te agradecendo pelas vidas que aqui estão, te agradecendo por aqueles que estão no aconchego dos seus lares. Deus, obrigado pelo ensino do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, pelo mover do teu Santo Espírito nessa noite. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Renan. Obrigado, querido. Aplauda ao Senhor. Depois pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Que bênção, que palavra, meus amados. Nesse momento, ainda em culto ao Senhor, dízimos e ofertas, eu quero te convidar a que abra no capítulo 7 de Neemias, aproveitando a mensagem. Vai para o versículo de número 70, mas antes de efetivamente falar sobre o versículo 70, é interessante que no processo de reconstrução desses muros, é interessante falar que quando Neemias starta essa missão, quando ele assume a responsabilidade de restaurar os muros de Jerusalém, um dos pedidos que ele faz ao rei, não só o pedido primário de ir e restaurar os muros, mas um dos pedidos muito sábio, direcionado por Deus com certeza. Neemias, no capítulo 2, versículo de número 8, pede cartas a Asaf, que era o guarda da mata do rei. Por quê? Porque ele precisava de madeira para reconstruir o templo. O que ele pede ao rei? Uma oferta. A reconstrução do muro de Jerusalém passava pela necessidade de oferta. A palavra de Deus em Ageu vai dizer que Deus é dono do ouro e da prata. Mas como falamos aqui reiteradamente, Deus nos dá a oportunidade de participarmos da sua igreja, do avançar do reino dele nessa terra.
Dízimos e ofertas nada mais é do que isso. Somos participantes. Se você hoje nos visita, se você ainda não congrega nessa igreja, colocamos você à extrema disposição, sinta-se extremamente à vontade de participar ou não desse momento. É um momento que o nosso coração tem que estar voluntário. É um momento onde temos que dar com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria e ponto. Não é por constrangimento, não é por necessidade, não é por imposição. Mas quando compreendemos que participamos, quando compreendemos que participamos dessa aqui é o nosso templo, quando compreendemos que participamos do mantimento desse local aberto, que abençoa a minha vida e abençoa vidas que entram por essa porta e têm as suas vidas transformadas e têm um encontro com Deus, dizimar e ofertar torna-se um ato de alegria no meu coração. E depois de Asaf pedir as cartas, depois de Neemias pedir a cartas a Asaf, pelas madeiras que seriam postas na reconstrução do templo, no capítulo 7 de Neemias, versículo de número 70, a palavra de Deus fala das contribuições que foram dadas para o templo. Ou seja, os muros foram reconstruídos, o templo havia sido reconstruído. E olha que lindo, versículo de número 70, alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra, contribuição para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 dáricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Dárico ou darico era uma moeda de cerca de 8,4 gramas de ouro. Olha só quanto foi dado, 1000 dáricos. Versículo 71. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dáricos, em prata 2.200 árates. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 dáricos e 2.000 áratas, em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dos povos, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. É lindo ver a disponibilidade desse povo. Meus amados, isso foi uma oferta voluntária. Ninguém estipulou, você tem que dar 1.000, 300, 200, 100. Não foi colocado um valor porque, meus amados, não concordamos, não cremos nessa doutrina. Que Deus coloca no nosso coração, não é o homem que fala. Mas é lindo ver o impulso, a disponibilidade daquele povo. Como eles faziam questão de dar o seu melhor para Deus. A oferta daquele povo para o templo foi altíssima, elevadíssima, em valor, mas acima do valor do que foi dado, foi a disponibilidade e com certeza a alegria daquele povo, de ver o templo reconstruído, de olhar depois de tanto tempo longe da sua cidade, tanto tempo longe, afastado do templo, olhar para os muros que outrora derribados e agora reconstruídos, olhar para o templo outrora derribado e agora reconstruído, eles tinham que dar o seu melhor. Eles precisavam contribuir com o seu melhor. Dízimos e ofertas é um ato de amor. É um ato de amor a Deus. Como Davi fala, porque eu amo a casa do meu Deus, do meu tesouro precioso, do meu tesouro particular eu dou. Porque quando eu demonstro amor à casa de Deus, o amor a Deus está mais do que evidente, está mais do que intrínseco. Ame a casa do Senhor, ame a obra do Senhor. Mas lembre-se, com alegria no seu coração. Se não há alegria, se não há disponibilidade, se não há disposição no seu coração, não participe desse momento, mas aguarde. Aguarde o momento que Deus colocará entendimento e alegria no seu coração. Amém? Temos envelopes atrás ou à frente das suas poltronas, uma máquina de débito com o nosso diácono Marcos, para o seu conforto e segurança. Separe seu dízimo e sua oferta com calma, mas acima de tudo com alegria no seu coração. Amém? Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui,
outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vamos nos colocar de pé, você que já separou o seu dízimo, a sua oferta. Vamos orar como igreja nesse momento, amém? Leva seu envelope aos céus. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Eis aqui, Senhor, o pouco do muito que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Muito obrigado, Deus, se em meio a um cenário adverso, se em meio a uma crise, se em meio a incertezas, se em meio a inseguranças, podemos ofertar, podemos dizimar, é porque temos a convicção de afirmar que até aqui nos ajudou o Senhor. E temos a certeza, Paizinho, que Tu há de nos ajudar a cada dia das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Muito obrigado por termos um Deus em quem podemos depositar a nossa confiança e ter a certeza que não ficaremos desamparados. Pai, nesse momento, como igreja, nos levantamos em oração, clamando por aquele que encontra-se desempregado, por aquele que encontra-se com seu salário reduzido, seu contrato suspenso. Pai, em nome de Jesus, move o sobrenatural em favor do teu filho ou da tua filha. Pai, sobre aquele que tem estudado para concurso público, sobre aquele que tem se dedicado no seu trabalho, Pai, em nome de Jesus, move o sobrenatural sobre a vida do teu filho e da tua filha. Paizinho, te pedimos também, Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, todos os teus filhos, independente da circunstância, clamamos pela tua graça, pela tua mão. E te pedimos também, Deus, pela administração financeira da tua casa, que todo recurso que chega ao teu altar seja usado para a tua obra conforme o teu querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Se hoje à noite você dizimar, nosso amado missionário Flávio receberá à frente. As ofertas serão recolhidas nos vossos lugares. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Glória a Deus. Enquanto nossos obreiros, nossos diáconos recolhem o dízimo, eu quero dar alguns avisos com a ajuda da mulher mais linda dessa igreja, a mais graciosa, a mais abençoada, muito abençoada por Deus, porque Deus lhe deu um marido maravilhoso. Amém? Não é verdade? Quarta-feira agora, às 19h30, nosso culto. Como eu falei no início, olha, não sabemos amanhã como será, por conta de segunda onda, de tudo, então oportunidade da igreja aberta, não perca, você que pode, você que tem que estar na rua, você que tem tido a sua vida dentro das suas necessidades, se você puder, não faz parte do grupo do risco, esteja conosco, quarta-feira às 19h30. Sábado agora, às 21 horas, no Google Meet, teremos a reunião do Giro 180, a reunião dos jovens. Dúvidas, procure o Alan, que está ali junto na biblioteca, com o nosso diácono Marcos, que ele tirará as suas dúvidas, amém? Participe. Confraternização do Giro, olha, dia 12/12, às 19 horas, no restaurante Oliva, que é aqui no Shopping Guatemi. Buffet liberado de pizza e refrigerante, R$60, é a comunhão dos jovens. Voltamos a falar sem nenhum constrangimento. Você, jovem, que não tem condição de arcar com o custo de R$60, não é um impeditivo para você ir. O nosso amado missionário Flávio abençoará a sua vida. Brincadeiras à parte, fale conosco, fale, não há qualquer problema. A igreja terá o prazer em abençoar a sua ida. O importante é nossos jovens estarem juntos em comunhão. Amém? Vamos lá? Mais algum? Domingo pela manhã, às 9 horas, a nossa EBD, a melhor EBD do Brasil, com o nosso missionário Flávio.
às 10h15, nosso culto pela manhã e sempre às 19h. E com retorno do nosso amado pastor Alexandre Gama, das suas férias. E teremos ceia, isso aí, muito bem lembrado, Rodrigo. Além de ceia, o retorno do nosso amado pastor Alexandre Gama. Então vamos recebê-lo com uma festa, com nosso carinho. Com certeza ele estará renovado e estará ansioso para pregar e tenho certeza que Deus o usará muito. Amém? Vamos nos colocar de pé. E às 19 horas, sempre o nosso culto à noite, encerrando às 20h30. Olha, que horas são? 20h31, olha... Viu? Não avançamos muito, viu, missionário? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse domingo precioso na Tua casa, pela manhã, à noite. Muito obrigado, Deus, porque pela manhã Tu falaste conosco sobre barreiras, sobre as barreiras que precisam ser quebradas, sobre as barreiras que nós colocamos e que te impedem de te ver ou de desfrutar, Deus, do seu sobrenatural. Muito obrigado porque pela noite o Senhor nos rememora a responsabilidade que nós temos como igreja, com a vida um dos outros, com a necessidade de juntos reconstruirmos os muros que protegem a nossa vida, os muros que protegem a nossa igreja. Para nesse momento tão frágil, nesse momento de tanta dificuldade, quanto a igreja é importante e quanto a igreja tem que se colocar em favor da sua membresia, dos seus... Pai, como precisamos olhar para o lado, estender a mão para aquele que está desanimado, prostrado. Então, Pai, em nome de Jesus, coloque em nós esse sentimento, essa responsabilidade de entender que juntos somos mais fortes, de entender que juntos precisamos fazer a Tua obra, porque a Tua obra não pode parar, Pai. Se não foi o derribar dos muros e do templo que parou a Sua obra, Deus, não será essa Covid, não será a pandemia, nada pode parar o avançar da Tua igreja. E Deus, Deus, pela Tua igreja, nem as portas do inferno prevalecem. Então, Pai, muito obrigado, Deus. Pai, te pedimos, Senhor, a Tua graça sobre essa semana que se inicia. Te pedimos, Deus, a Tua proteção, o Teu agir, o Teu mover. Nos dá uma semana na Tua paz, uma semana abençoada, trazendo o Teu povo para o culto de quarta, para o culto de domingo pela manhã, para o culto de domingo à noite, Pai. Muito obrigado. Nos despede na Tua santa paz e segurança, no amor de Deus Pai, na graça e na paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo e nas doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus. E que elas sejam sobre a Tua igreja hoje e para todo sempre. Aquele que crê, diga amém. E de em paz, Deus os abençoe rica e abundantemente. Amém.